Solidão pós-ensino médio. Esse é o título do vídeo. E hoje eu vou contar um pouco sobre a minha história depois que eu saí do ensino médio. Que eu acho que é a história de muitos jovens hoje. Que simplesmente, cara, ficou paia, sabe? Tudo ficou mais... Como é que eu posso falar? Tudo ficou mais difícil no sentido de amizade, assim. As amizades ficaram mais complicadas. A vida em si, social, ficou mais difícil. Não que eu não tenha feito novos amigos depois disso, eu fiz. Só que, sabe, a gente sente falta. Querendo ou não, todo aquele aconchego ali dos amigos. E eu lembro que antes da pandemia, quando eu tava no ensino fundamental ainda, quando a pandemia chegou, eu tava nessa transição do ensino fundamental pro ensino médio. Era uma das épocas mais felizes da minha vida. No nono ano, assim, foi... Sei lá, foi a época mais feliz, também foi a que eu fiz mais merda, sabe? Eu basicamente bebi o que eu nunca tinha feito na minha vida, só que eu bebi uma dose só. Ó, eu tô contando isso aqui, mas que isso aqui não chegue na minha mãe, porque ela não sabe, ela nunca soube disso, tá? Mas eu conheci, inclusive, nessa transição, que eu tinha mudado de colégio também, toda a classe teve que mudar porque não tinha número suficiente na escola que a gente estudava, de alunos matriculados, então toda a nossa classe teve que ir para outro colégio. Então lá a gente fez novas amizades, né? Fora as que a gente já tinha. E eu conheci uma das pessoas mais importantes da minha vida, no sentido social, assim, e emocional também, que é o meu amigo Gabriel. Foi incrível conhecer esse cara, a gente se conheceu assim... A gente simplesmente começou a brincar um com o outro, zoando assim, e a gente começou a ser muito amigo. A gente descobriu que tinha muitas coisas em comuns, a gente fez um grupo com um outro amigo meu, que é o meu melhor amigo, que já me acompanhava há muito tempo, a gente tem 14 anos, 15 anos de amizade. A gente fez um grupo sobre os 7 minutos, era o álbum do 7 minutos, que o Lucas lançou o álbum dele. Daí eu lembro que a gente começou a conversar sobre isso, assim, e cara, a gente foi embora até hoje. Eu agradeço muito pela amizade dele, inclusive, Gabriel, se tu ver esse vídeo algum dia, porque eu nunca vou te mandar. Cara, eu te amo, tu é incrível, eu agradeço a Deus pela tua amizade. Eu espero que esse vídeo chegue nele. Mas, enfim, continuando sobre isso, foi incrível o ensino fundamental, assim, o final do ensino fundamental pro início do ensino médio. E o ensino médio já começou a ser complicado porque a gente já começou a estudar online. E aí já começou a pandemia, todo mundo não se via, ninguém se via mais, quer dizer, todo mundo não se via mais. Ninguém se via mais. E o que aconteceu é que a gente ficou mais distante uns dos outros. Eu saí ainda com alguns amigos porque onde eu morava morreu 3 pessoas de Covid. Mas, tipo assim, tinha casos e tal, só que a gente era bem saudável lá, todo mundo era bem saudável, a gente não comia tanta comida processada. E todo mundo basicamente fazia exercício físico, sabe? A gente era bem saudável. Inclusive eu peguei Covid, meu amigo pegou umas 3 vezes, eu peguei umas 2. Mas a gente sempre saía assim, ia na praça e tal, brincava. Só que a gente via toda aquela solidão, sabe? Era só a gente que fazia isso. E uma vez eu lembro que não era proibido, tava proibido andar sem máscara. E eu tava sem máscara, eu tinha colocado a máscara no bolso e a polícia passou bem na hora. E ela passou devagarinho, depois ela voltou e ficou olhando pra gente. Só que quando ela voltou eu já tinha colocado a máscara, que eu não sou burro nem nada. Mas enfim, a gente ia pra praça, assim, eu lembro, a praça toda vazia, a rua, assim, à noite, ninguém mais quase andava. Onde a gente via bagunça, assim, não tinha mais nada, e vinha aquela solidão, a gente ficava conversando horas e horas sobre as coisas, assim, era bom, era, mas, sabe, aquele aconchego social ali da galera, não tinha mais, era só nós 3 ali andando no meio da rua igual doido. E também foi a época que eu mudei de cidade. Eu tive que mudar de cidade porque tava complicado lá, não tinha mais espaço pra gente crescer na vida.
Só que eu voltei pra lá depois de um tempo. Deixa eu contar aqui. Eu vim pra Santa Catarina, aqui pra Forquilhinha, onde eu tô atualmente. E eu vim estudar aqui. E aqui, isso foi no meio do ano de 2020. Não, foi no finalzinho do ano de 2020, pra ir pra 2021 assim. Aí eu vim pra cá, eu terminei o ensino, o primeiro ano online e já ingressei no segundo aqui. Só que aqui era semipresencial. E eu não conhecia ninguém, cara, eu não conhecia ninguém no colégio. É horrível, colégio novo assim. E, tipo, meus amigos estavam todos do outro lado do país, estão todos pra lá. Eu não conhecia ninguém, o primeiro dia no colégio já foi horrível, foi muito chato. Eu não conversei com ninguém, fiquei quieto na minha. A professora me apresentou e eu fiquei, não, não faz isso não, professora, por favor. Mas, enfim, um cara veio conversar comigo, eu lembro. Daí fui pra casa, beleza, mas eu sempre ficava naquela, eu quero ir embora porque aqui não é pra mim e tal, isso aqui tá muito chato, não tenho amigos aqui, sendo que era só a primeira semana. E tava muito frio, cara, tava muito frio. Na semana que eu cheguei, que eu comecei a estudar, que era semipresencial, era, sei lá, 3 vezes na semana, começou a fazer muito frio, foi a semana mais fria em 10 anos. Como é que o cara tem tanta sorte assim? Eu ficava assim no colégio, ó. Eu ficava assim, ó, me tremendo inteiro, porque eu não tava acostumado com frio, eu tava acostumado com calor lá do Nordeste. E no colégio, assim, depois eu comecei a fazer mais amizades e tal, eu conheci grandes amigos, que hoje em dia são grandes amigos meus, que é o Vinícius, o Wilson, o Alessandro, o Rian, caras incríveis também. Alguns eu não tenho tanto mais intimidade assim, porque tomaram um rumo meio que diferente, assim, não. Não é que tomaram um rumo diferente, é que o que ele quer pra vida dele eu não quero pra mim, então a gente acabou se afastando. E aí eu fui embora de novo, e quando eu voltei não era a mesma coisa mais. As amizades tinham dado uma esfriada, só que ainda eram meus amigos. Eu fui morar com um amigo meu lá, apesar da minha mãe morar na cidade. E era muito bom morar com esse amigo meu, mas era muito ruim ao mesmo tempo, porque nós dois éramos muito solitários, muito depressivos, eu diria. Só que a gente se ajudava muito. A gente conversava muito e tal. Eu acho que foi uma época que foi meio muito boa e muito ruim, sabe? Quando não era muito boa, era muito ruim. Era dois extremos assim, nunca tinha uma medida certa. Foi quando o colégio voltou, foi em 2021. Aí as aulas presenciais voltaram, ele saiu da fazenda de onde ele estava e veio para a cidade, para casa que ele morava antes, sozinho. Aí eu fui morar com ele para ele não ficar sozinho. A mãe dele gosta muito de mim também. E é o meu melhor amigo de 14 anos, o Pedro. Cara incrível, a família dele é espetacular. Todos gostam de mim muito mesmo, assim. Mas é isso. A gente voltou, aí o ensino médio voltou. Eu fiz o terceiro ano lá. Fiz o final do segundo e o começo do terceiro lá. E terminei o terceiro lá. Não, não terminei o terceiro lá. Que quando eu voltei pra lá, tava na metade do segundo. Eu terminei o segundo lá. Tava na metade do terceiro, eu voltei pra cá de novo. Aí quando eu voltei pra cá, só que eu já tinha amizades. Só que eu voltei pra um bairro diferente. Eu voltei pra um bairro do outro lado da cidade. Só que dessa vez eu voltei com minha mãe e tal. Da primeira vez eu não vim com eles. E o que que aconteceu? Eu fui pro outro colégio. E de novo as mesmas coisas se repetiram. Só que dessa vez eu escolhi não fazer muita amizade. Porque eu já tava muito fechado e já tinha me acostumado, né? Nessa transição toda. E eu tava muito ansioso. Tinha vindo ansiedade com tudo. A pandemia tinha piorado tudo. Mas foi bem difícil toda essa transição. Comecei a trabalhar nesse final do período do ensino médio e tava realmente pensando em desistir de ir pro colégio, assim. Eu falei, cara, mãe, eu não consigo mais, não consigo vir ir pro serviço às 5, chegar 5h30, tomar banho e ir pra escola, sabe? Às vezes eu não comia nada, eu ia morto de fome pro colégio. E o cara, não dá, ou eu trabalho ou eu estudo. Aí foi que a mãe falou, ó, Emerson, tu tem que aguentar aí, porque só faltam 5 meses pra tu terminar o ensino médio. Se tu parar agora,
não faz sentido tu parar agora, sabe? Termina logo isso aí. Aí, depois de um mês eu saí do emprego, né? Eu não fiquei lá. E eu terminei o colégio, graças a Deus. Lá eu não fiz tantas amizades assim, porque, igual eu falei, eu só era um vagabundo, então eu ficava com as menininhas, assim. Menininhas, entre aspas, né? Felca, desculpa. Com as meninas, com as mulheres. Elas já tinham mais de 18. Entre 18 e 17 ou mais, assim. E eu também tava na faixa dos 18. Tranquilo. Mas brincadeiras à parte. Eu ficava com as meninas porque era vagabundo, sim, mas foi uma época bem vazia da minha vida, bem paia. E hoje em dia, deu uma melhorada hoje em dia. Só que ainda é uma parada meio pá, assim, porque eu tô longe dos meus amigos, meus melhores amigos. A gente deu uma afastada porque, querendo ou não, quando você troca de cidade e fica só no online, assim, todo mundo tem o que fazer, né? Querendo ou não, a gente cresce e cada um vai para um rumo diferente. Outras pessoas tomam um rumo que você nunca imaginou, outros criam família, vão. Eu mesmo mudei de cidade, mas enfim, é paia, mas a gente tem que se adaptar, a gente cresce e cada um tem as suas responsabilidades, respectivas responsabilidades, e a gente tem que aturar isso como pessoas, como seres humanos adultos, não como jovens e adolescentes mais. E nessa transição de jovem para adulto, de adolescente para adulto, assim, que eu acho que eu tô ainda, que é pros 21, né? Tô com 21 anos. É basicamente isso. Mas foi uma época boa da minha vida, o colégio. Mas hoje em dia também é uma época. Hoje em dia é bom. Eu sou grato. Eu vou me casar, eu tenho 21 anos e vou me casar, cara. Ela tem 20. Ela é alguns meses mais nova do que eu só. Ela completa em janeiro e eu completo em junho, sabe? Aí ela vai fazer. É um ano, basicamente. Ela vai fazer 21 agora. Poucos meses. Vai fazer 21 agora e eu vou fazer 22. Mas enfim, eu sou feliz. Eu diria que eu não é que eu sou feliz, eu tenho mais momentos de felicidade também. Só que eu lembro que naquela época eu era feliz porque eu não tinha tantas responsabilidades, não tinha que ir atrás do meu próprio alimento, não tinha que me virar aos 30 pra comprar minhas coisas, sabe? Hoje em dia eu tenho que me virar pra ir comprar as dela e as minhas. E criar conteúdo tá sendo muito bom. Tá sendo bom. Eu gosto de gravar os vídeos, só que me dá uma preguiça de começar a gravar. Só que depois que liga a câmera e pega o microfone aqui e começa a falar, já era. Principalmente sobre esses temas assim que eu sinto que é mais uma conversa. Mas enfim, obrigado por ter assistido até aqui. Foi só um desabafo isso. Eu não espero que esse vídeo vá estourar assim. Eu gostaria que estourasse, mas eu não acho que ele vá pegar tantas visualizações. Mas se tu assistiu até aqui, muito obrigado por ter me ouvido falar. Obrigado por estar aí. Vai ter vídeo todo dia da semana. Espero que vocês me acompanhem. Não vou pedir que se inscrevam, deixem like, mas que comentem aí o que vocês acharam dessa transição, ou se vocês estão no ensino médio ainda, se vocês estão preparados para isso, porque se tu tá no ensino médio, tu vai mudar uma hora, cara. Uma hora tudo isso acaba, vocês vão crescer, cada um vai para um lado, as responsabilidades vêm, alguns vão ser pais, outros não, outros vivem uma vida de vagabundagem, outros tomam um rumo que você nunca imaginaria. Eu espero que não seja o seu caso, mas no final de tudo a gente precisa crescer, né? As coisas mudam, querendo ou não, as coisas mudam e o mundo é assim. O que nos resta é cuidar do que a gente ama, de quem a gente ama, cuidar de nós mesmos e termos, sabe, domínio sobre aquilo que a gente realmente tem. A gente não tem domínio sobre as outras pessoas, tem sobre o que a gente é e sobre o que a gente sente. Então, até o próximo vídeo.
Deus abençoe a sua vida. Obrigado por ter vindo até aqui.